O Metrópolis Entrevista de hoje conversa com Neville de Almeida, diretor, roteirista, ator, dono de uma das carreiras mais singulares do cinema nacional. E a gente vai conversar hoje sobre vários assuntos. Neville, conhecido por filmes como A Dama da Lotação, Sucesso de Bilheteria, Rio, Babilônia, e um dos diretores também que mais trabalharam nos anos 70 e 80 e tiveram também, e ele sofreu bastante com a ditadura militar, teve filmes cerceados, filmes censurados, e a gente vai conversar com o Neville hoje. Neville, um prazer. Prazer é meu. Uma honra falar com você hoje. E o seu último longa foi A Frente Fria que a Chuva Traz, né? 6 anos atrás, né? Você fez com a Bruna e o Chay Suede. 2018, por aí. 4, 3, e 17 ou 18. Isso. E eu lembro que em entrevistas recentes o senhor comentou de um projeto que seria o Anti-Nelson Rodrigues, né? Sim. E assim, em que pé está esse projeto? Já conseguiu desenvolver alguma coisa? Em que pé mais ou menos está esse filme? Olha, o Anti-Nelson Rodrigues é a penúltima peça escrita por Nelson Rodrigues. Eu já fiz A Dama da Lotação e Os Sete Gatinhos. E eu quero completar uma trilogia de Nelson Rodrigues e fiz uma adaptação, escrevi, do Anti-Nelson Rodrigues. Dessa forma, está muito difícil de produzir. Para mim, nunca foi fácil. Neville não ganhou um edital nos últimos 20 anos. Depois, há 20 anos, antes de 20 anos, não tinha edital nenhum. Não é? Então, existe uma pequena dificuldade, porque, na minha opinião, o talento incomoda muito. Não é? Eu acho que existe uma preferência por diretores amestrados e domesticados que fazem o que os produtores querem. Enfim, mas não é isso. É difícil, mas nós vamos fazer. Eu já escolhi o ator, que é o playboy canalha, não é? Que é a história desse playboy. E eu escolhi o ator Fiuk, entendeu? Que tem exatamente o tipo, eu acho que pode fazer de uma forma maravilhosa. Eu acho que vai ser uma revelação do Fiuk como ator. E eu lembro de uma entrevista que o senhor até comentou, o senhor viu ele no Big Brother, né? O senhor chegou a ver algumas coisas dele no Big Brother. Eu vi de passagem no Big Brother. E o Big Brother é uma psicanálise da sociedade brasileira. Na minha forma de ver, existe esse acontecimento, não é, que gera milhões de votos, de não sei o quê, de pessoas se manifestando. É uma psicanálise da sociedade brasileira, principalmente focando os problemas, focando a mediocridade, focando a estupidez, focando a falta de assunto, focando a vaidade descontrolada e absurda, não é isso? E eu dei uma olhada, não é, de passagem, eu olho tudo, procuro olhar tudo, e achei o Fiuk o tipo certo para fazer essa peça do Nelson Rodrigues. Que não quero dizer, contar a história é uma coisa muito chata, mas é um playboy que o pai dá uma fábrica de presente para ele, com todos os defeitos do playboy, não é? Com todas essas coisas. E nós estamos trabalhando na produção, o roteiro já está pronto, e tem o grande produtor brasileiro Marcelo Maia, de uma empresa chamada República Pureza. Marcelo Maia faz os filmes do Cláudio Assis, Marcelo Maia faz os filmes do Walter Carvalho, Marcelo Maia faz os filmes de Júlio Bressani. Enfim, ele fez até um filme aqui da história de Brasília, do Renato Russo, com o Bolivar. Sim, eu não vou me recordar o título, mas sim. Enfim, eu acredito que você não pode ter só um projeto. Não é que você não pode, você não consegue. No meu caso, ter só um projeto. Você vive todos os dias e as ideias vão aparecendo e você vai desenvolvendo. Porque se você tem só um projeto,
virou uma cruz que você fica arrastando ela aí pelo caminho. Nós temos uma realidade muito intensa e existe realmente muita coisa para ser feita ainda. Essa é na minha forma de ver. Legal. E você tem uma obra assim que recusa rótulos e até classificações, apesar de, historicamente, você ser às vezes classificado como cineasta da época marginal, enfim, e outras. Mas eu acho que o seu cinema ele é bastante singular nesse sentido. Ele recusa até gêneros fáceis, essas gavetas, né, que às vezes a crítica costuma colocar, ou até a história. Mas hoje o que te move a fazer filmes e o que você quer mostrar hoje para o público? Quais assuntos hoje você entende que são os assuntos que mexem com você e fazem você querer filmar? Olha, é o seguinte, isso não é nenhuma vantagem, não há para ter orgulho, mas eu sou o cineasta mais proibido da história do cinema brasileiro, desde que o cinema foi inventado. Não é? Tive 5 ou 6 filmes interditados, nunca exibidos comercialmente. Então, essa coisa muito difícil de você fazer uma carreira assim. Meu primeiro filme com o roteiro de Jorge Maltner, chamado Jardim de Guerra, com Glaucio Rocha, Diniz Fati, Hugo Carvana, Antônio Pitanga, Maria do Rosário, Joel Barcelos, foi proibido, interditado e jamais exibido comercialmente. E tudo isso já tem mais de 50 anos. Tá? Então, nós temos uma carreira sui generis. Nós temos uma carreira baseada na liberdade de criação, na liberdade de invenção, uma carreira que foi muito combatida, que, graças a Deus, não agradou a esquerda, não agradou a direita, não agradou a Igreja Católica, não agradou a Igreja Evangélica, e realmente tudo isso baseado em preconceito, em moralismo, em estupidez, ignorância, ditadura, censura, tortura. Conhecemos tudo isso, passamos por todas essas coisas. E já fiz uns 18 longa-metragens e já fiz uns 80, 100 média-metragem, curta-metragem, cinema também de metragem. E ainda criei 2 conceitos também, que criei o minimetragem e o micrometragem. Entendeu? Então, acho que essa é a situação de não parar de filmar nunca. E os filmes foram feitos de tal forma que esse filme, por exemplo, Rio Babilônia, eu vejo que está havendo uma valorização, uma compreensão e um entendimento maior hoje do que quando foi lançado. Sofreu muita censura, muito combate, principalmente porque o Neville não vestiu o cabresto ideológico. O cinema brasileiro é comandado pelo cabresto ideológico, não é pelo talento. Primeiro o cabresto, mas tem até talento também. Mas vamos lá. O Babilônia ele teve vários minutos cortados, depois teve uma versão O liberada. Babilônia ficou 2 anos na censura, foi liberado numa reunião do Conselho Superior de Censura, foi liberado com 15 minutos de corte, 18 minutos de corte. Quer dizer, é uma liberação mais ou menos, não é isso? O número de coisas que saíram. E eu até reclamei com o assistente meu. Falei, mas isso vai atrapalhar o filme. E ele falou assim, nenhum desses cortes tira a força do filme. E essa é a verdade. A mesma coisa aconteceu com a Dama de Lotação, cortaram 8 minutos do filme, o que me causou grande revolta. E aconteceu a mesma coisa. Um outro assistente meu, Paulo Sérgio de Almeida, que hoje é um cineasta, falou, Neville, não tem problema,
não vai tirar a força do filme. E essa é a verdade desses filmes. O Babilônia, inclusive, em exibições recentes, o público jovem tem visto esse filme, né? E às vezes eu ouço assim de amigos e comentário que é isso, assim, é um dos poucos filmes, se não o único, que mostra o Rio de Janeiro naquele determinado período da história brasileira, né? E você mostra a sua maneira, com todas as particularidades que a época tinha e o seu cinema tinha naquele momento, né? Eu digo que se alguém quiser saber como era o Rio de Janeiro, na passagem dos anos 70 para 80, que o filme foi feito de 79 a 81, se quiser saber um filme, é Rio Babilônia. Eu fiz uma pesquisa sobre todos os filmes que já tinham sido feitos no Rio. E, de fato, não havia nada nesse sentido que eu fiz um filme painel. É um filme manifesto, não é? Onde a gente tenta fazer uma coxa de retalho, um painel do Rio de Janeiro no princípio dos anos 80. E o que aconteceu é que tudo que está acontecendo hoje, em 2020, quase 40 anos depois, já está no Rio Babilônia. A gente já mostra no Rio Babilônia todas as coisas, porque o Rio Babilônia é muito amplo, não é? É a virtude, o vício e a virtude, a pobreza e a riqueza, a miséria e a opulência, a violência e a poesia. Enfim, nós temos todos os contrastes e todos os segmentos da sociedade. E isso está tendo uma valorização muito... está tendo um reconhecimento muito maior. O filme não ficou datado, o filme é avançado no tempo e no espaço. E tem um produtor no Rio chamado Cavi Vídeo. O Cavi produziu e participou da produção de 350 filmes. 350. Guinness Book of Records. E trouxe mais 30 filmes convidados. Ele fez uma amostra de 380 filmes. Isso acontece no Brasil de hoje, esse ano. E o filme mais visto desses 380 filmes foi Rio Babilônia, para nossa alegria e para nossa surpresa. Além disso, o Rio Babilônia é recordista de audiência de cinema brasileiro na TV a cabo, que chama isso. Passa muito no Canal Brasil, né? Já está passando no Canal Brasil há 14 anos só. Esses números são muito expressivos, né? Esses números mostram uma coisa que me deixa muito feliz. Porque quando o sucesso de um filme, o que dá certo, o que acontece, não é o sucesso pessoal do diretor. Não é um motivo de vaidade ou de orgulho. O sucesso é o sucesso das 200, 300 pessoas que participaram dessa produção. Atores, atrizes, figurantes, técnicos, pessoas. Um filme envolve muitas coisas. Então, o sucesso de um filme ele é comemorado pelas coisas todas. Que o cinema é arte de grupo, arte industrial, não é isso? E esse é um dos objetivos, sabe? De consagrar todas as pessoas que participam do filme. Porque todas foram muito importantes, todas são importantes. Não deve ser nunca uma apelação de vaidade, por exemplo. Legal. E assim, falando nisso, a sua obra tem interseções muito fortes com teatro, né, artes plásticas, música também, enfim, outras linguagens, né? E também, assim, você adaptou e trouxe para o cinema várias obras do teatro, né? Plínio Marcos, Bortolotto, Nelson Rodrigues, fora as colaborações... Zé Vicente. Isso, exato. Fora as colaborações suas com Oiticica, Jorge Maltner, né? E de que maneira você acha que essas colaborações também elas formaram o seu estilo, a sua linguagem cinematográfica, assim? Olha, eu acho uma coisa que eu gosto muito e sempre fiz e quero continuar fazendo
é parceria, entendeu? A parceria é muito importante. Então, eu considero todos eles meus parceiros, o Nelson, o Plínio Marcos, essas coisas todas. Então, busquei sempre a qualidade da cultura brasileira. Tá? Quando você faz um filme, então, faz a dama de lotação, é a cultura brasileira que está ali. O autor é um conto de Nelson Rodrigues. O roteiro é feito por Nelson Rodrigues e Neville. Primeiro roteiro feito pelo Nelson. Depois, a trilha sonora é feita por Caetano Veloso. O tema é feito por Caetano. E a trilha é feita pela Cor do Som, que é um grupo espetacular que o Caetano conduziu. Dessa forma, você tem ali uma grande... E os atores, não é? Sônia Braga, coisas maravilhosas. Você tem ali, então, um retrato da cultura brasileira. Eu acho que cada filme é uma oportunidade para você valorizar a cultura brasileira, para você valorizar a música, valorizar o roteiro, valorizar a literatura, valorizar a interpretação, não é? Valorizar a edição, valorizar todos esses aspectos da nossa cultura. O sucesso dos filmes, às vezes, deixa as pessoas meio bloqueadas, né? Principalmente os mais burros. Então, ficam preocupados com o sucesso, com o número de espectadores, com quanto deu, não sei o quê, e tendem a querer desvalorizar o produto. Muitas vezes querem tentar negar a você o que você mais é. Existe uma coisa na arte que é essa coisa do ressentimento, da inveja, da incapacidade, e eu digo sempre que o talento incomoda muito. Tá? Muito. Os que não têm talento fazem uma guerra contra o talento, contra quem tem talento. Eu conheço muito bem isso. Dessa forma, os filmes, com o passar do tempo, né? É isso que você falou aí, e isso é verdade, está havendo uma valorização muito grande. O cinema brasileiro fez um cinema político, viu? Vários filmes políticos e essa coisa. E com o passar do tempo, esses filmes desabaram, não é? A realidade superou a política, a realidade superou esses filmes, a realidade superou pequenas ideologias que não conseguiram se firmar. E, no nosso caso, os filmes são totalmente proféticos, atemporais, e as coisas que acontecem e as coisas que são narradas nesses filmes estão acontecendo hoje e irão acontecer amanhã também. É muito difícil você chegar hoje, né? Hoje, eu vou chamar você, para fazer um filme que fala como é que vai ser daqui a 20 anos. Hein? É difícil, né? Mas é o que a gente tem feito a vida inteira. Foi maravilhoso trabalhar com o Jorge Maltner, um dos maiores pensadores da cultura brasileira, um grande amigo meu que eu escolhi para fazer meu primeiro filme. Eu fiz o argumento e fiz o roteiro com o Maltner. Mas é claro que o roteiro é muito mais Maltner, um trabalho maravilhoso que dava uma alegria diária da gente estar fazendo aquele trabalho. Fiz o trabalho com o Nelson Rodrigues, essas são as parcerias. Não é? Você é Nelson Rodrigues, você é o maior dramaturgo brasileiro, você é o maior dramaturgo da história da literatura brasileira dos últimos 500 anos. Tá? Você é melhor. E nós trabalhamos juntos. Né? Foi buscar Plínio Marcos, outra pessoa maravilhosa. Então, o que eu digo é que eu sempre busquei prestigiar a cultura brasileira. Essa é a verdade. Mário Bortolotto,
Glauber Rocha, João Paulo Ribeiro, Zé Vicente, que é um autor teatral mineiro, enfim, sempre buscando a qualidade. Fotografia de Jimmy Lutz, fotógrafos maravilhosos, trilhas sonoras incríveis. No Sete Gatinhos fiz a trilha sonora. O tema era Roberto e Erasmo Carlos. E a trilha foi feita por Lulu Santos e Acordo Som. Então, essa busca constante é o que mais valoriza. Mas muitas vezes eu fico ouvindo falar dos meus filmes de uma forma totalmente equivocada, né? Muito também baseado na audácia dos filmes, baseado na liberdade sem limites que esse meu cinema traz. E até o senhor falou sobre cabresto ideológico, né? E é uma coisa que às vezes se comenta, que o cinema contemporâneo brasileiro não é um cinema muito temático e talvez falte um pouco de transgressão, né? Você acha que falta talvez um pouco disso nos filmes hoje brasileiros? Eu acho que falta transgressão artística. Eu acho que falta transgressão de linguagem. Não é a transgressão por transgredir. É uma coisa de linguagem, é uma coisa de desenvolvimento, não é? Eu acredito nisso também. Existem muitos filmes. Eu fiz lá em casa uma lista de 40 cineastas brasileiros, que eu sempre tenho vontade de ver os filmes quando eles fazem. 40 homens e mulheres. E é assim que eu vejo. Eu não acho que ninguém tem que fazer como Neville. E eu não acho, porque eu vou gostar do seu filme, do seu e do seu, que por causa disso eu vou ser influenciado por eles. Não. É muito bom para o verdadeiro artista gostar do que o outro artista está fazendo. Entendeu? Eu acho que essa é uma visão mais saudável. Então eu fiz uma lista de 40, eu vou fazer um vídeo falando desses 40 filmes, não, 40 realizadores e realizadoras. Na verdade, existe até mais uns 60, mais ou menos, que eu quero ver, que eu tenho curiosidade, que eu tenho interesse, e quero ver a história, quero ver a direção, quero ver a edição, quero ver a música. Eu realmente, quando eu vejo um filme plano a plano. O plano é esse, depois desse foi esse, depois desse foi esse. Eu, então, vejo o cinema brasileiro com muito respeito, como vejo o cinema mundial também. E tenho uma grande admiração pelo cinema brasileiro. E tenho lutado a vida inteira pelo cinema brasileiro. Mas o cinema brasileiro, você sabe, vai fazer uma mostra do cinema brasileiro em Paris. Vai fazer uma mostra do cinema brasileiro em Lisboa. Não vai ter filme de Neville. Está entendendo? Então, por quê? São sempre os mesmos. Tu vê, faz uma mostra brasileira em Nova York há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Faz hoje, são os mesmos filmes. É tudo mesmo. É uma mesmice total. Você imaginou se o cinema americano fosse assim? Que era sempre os mesmos diretores? Aqui é esse absurdo, não é? É essa coisa. Quando eu vejo isso, eu penso que tem que ser refeita, tem que escrever a verdadeira história do cinema brasileiro. Tem que valorizar outras escolas, outros grupos, tem que ter uma visão mais ampla, tem que buscar mais a sinceridade, a artisticidade, e não essa coisa triste de América Latina. Tem que ter uma ideologia. A maior ideologia é a ideologia do amor, é a ideologia de tratar a realidade não como partidário, mas de uma forma universal, não é isso? Agora, por isso que eu acho que tem que ser refeita a história do cinema brasileiro. Chega nessas mostras que tem aí de não ter filme de Neville. Todos querem filme de Neville, mas essas pessoas medíocres
que fazem essas listas, que dominam temporariamente o cinema, insistem no seu gosto medíocre, né? Na sua visão rasa, na sua visão sem nenhuma profundidade. Na linguagem rodriguiana, ele fala assim, a profundidade da gilete no asfalto. Põe a gilete no asfalto, não há nenhuma profundidade. Sim. Então é muito isso. Exato. O senhor falou antes um pouco sobre, e de fato o senhor teve vários projetos ou censurados ou mutilados pela ditadura, ou que sequer o senhor conseguiu concretizar, enfim. E hoje, assim, inegavelmente a gente vive um momento, no mínimo, angustiante, né, de perspectivas, né, para muita gente, com o governo atual, um governo que de alguma maneira demoniza a cultura, né, também tira também as possibilidades de produção, né, tem sufocado, digamos assim, a cultura, né. O senhor enxerga semelhanças com o que o senhor viveu há 40 anos atrás e com o que tem acontecido hoje em dia, com essa perspectiva um pouco... Havia uma censura oficial. Sim, exato. Da ditadura militar. Departamento de Censura da Polícia Federal. É um departamento. E havia um código de censura. Não pode ter no frontal, não pode da cintura para baixo, não pode da cintura para cima, não pode Che Guevara, não pode Mao Tse Tung, não pode não sei o que, não Stalin, pode... né? Stalin também não podia, não né? pode estar, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode ter beijo de homem com homem, não pode ter beijo de mulher com... Não pode nada, não é? Isso era o código de censura contra a liberdade de criação, contra as liberdades mais essenciais, não é isso? Hoje é a mesma coisa, só que hoje é pior. Porque como havia um código de censura, eu nunca segui o código, eu nunca olhei o código, nunca deixei de fazer um plano por causa Pensando disso. no código, né? Pensando no código, pensando em nada. E havia, os filmes eram feitos, e havia depois uma discussão. Eu mesmo participei dessa coisa com o Rio Babilônia, o filme ficou preso 3 anos na censura, foi libertado numa reunião de um conselho que era Conselho Superior de Censura, com membros das mais variadas ABI, Ministério da Justiça, Polícia Federal, crítica, religião, não sei o quê. O filme foi liberado, depois de 2 anos, com 18 minutos de corte. Isso é para entender. Então, como é hoje? Hoje piorou, sabe por quê? Porque hoje você nem faz o filme. Naquele tempo, você ainda fazia e mandava para a censura. Hoje você não faz mais. Hoje, a censura está nas comissões de seleção, dos editais municipais, estaduais, federais. Hoje, a censura está no distribuidor. Hoje, a censura está no produtor. E hoje, a censura está, inclusive, nos festivais. Eu não aceito seu filme, eu não quero seu filme é ruim, eu não gosto. Então, hoje, é a ditadura do eu. Eu não gosto. Quem é você? Você não é nada. Então, hoje, quando você vê um festival, eles selecionam, já é um princípio de censura. Se eles selecionam, não, seu filme não foi aceito. Tu faz o filme, quer ouvir isso. Seu filme não foi aceito, eu não gosto, eu não quero, eu não deixo. Então, existe um exercício de poder absoluto, ridículo, totalmente ditatorial dentro do panorama do cinema brasileiro. Essa coisa da censura de festival não é um negócio para difundir o cinema, para mostrar o cinema? Pois é, teve um festival, eu nasci em Belo Horizonte, e uns 2 anos atrás fizeram um filme sobre a minha vida, sobre a minha obra, chamado Neville de Almeida, o cronista da beleza e do caos. Do Abad, né? Do Mar Abad, muito bom. Documentário do Abad. Um documentário sobre a minha obra, não é sobre Neville,
não é sobre família, não é sobre mulher, não é sobre filho, não é sobre neto, essas palhaçadas. Vovô é bom, adorei o que o meu tio fez, nada personal. Cinema, obra. E houve um festival de cinema em Belo Horizonte, promovido por um grupo lá, como é que chama aquele grupo? E o pessoal mesmo que faz o Festival de Ouro Preto e faz o Festival de Tiradentes. É um grupo, tá? Eu mandei, o Marabade mandou, isso é bom da gente falar, o Marabade mandou o Negrão de Almeida do Cronista do Caos, nasci lá, fui criado lá, estudei cinema lá. 3 críticos que faziam a seleção vetaram o filme, porque não gostavam de Neville. Olha que absurdo. Esse é o panorama dos inimigos gratuitos, né? Dos adversários. Então, eu tinha uma visão sobre isso, que é o seguinte: você tem todo o direito de escolher, tem todo o direito de fazer a seleção, de passar. Agora, tem que criar também a amostra dos que não foram aprovados. Tem coisa melhor do que você mostrar o que eles não gostaram? Não tem. É tão bom quanto o que eles gostaram. Os festivais, eles têm que se atualizar. Eles têm que ter formas mais humanas e mais próximas da realidade artística, social e cultural. Não é possível você chegar e vetar 40, 50 filmes. É uma frustração muito grande para quem faz. Já é tão difícil lançar filme, né? E aí chega no festival e você não consegue. Então, a minha ideia, existe solução. Passa os que não foram aprovados. E passa os que foram aprovados. E nós vamos ver e nós vamos julgar. Então, nós ainda estamos nessa pré-história, como esse grupo mineiro que domina 3 festivais. Outra coisa que eu acho que não pode ter mais dono de festival de vários. É uma ditadura da mediocridade, é a ditadura da estupidez, é a ditadura do mau gosto, é a ditadura de puxa-sacos, querem filme estrangeiro, querem isso, querem aquilo. E com essa ficam, então, massacrando, humilhando e ofendendo os realizadores. Não deve ser assim, nunca deve ser assim. O princípio do cinema é o princípio da liberdade. Esse exercício de poder que existe dentro do festival, que é você pode, você não pode, você não é, nós não queremos. Não acredito que seja o caminho, não acredito, não é, não pode, não deve. Dessa forma, a gente convive com todas essas anomalias, a gente convive com todas essas mentes medíocres. Mente medíocre. Você fez 80 anos esse ano, né? Sim. 2021, né? E eu acho que de 2020 para cá a gente teve algumas homenagens à sua obra, acho que o Cine Fantasy teve no MAN também, né? Uma mostra. Teve. E você... O Museu de Arte Moderna, os Cine Fantasy são ótimos. Exato. Gosto e muito até mostrando filmes seus não muito exibidos, até filmes até um pouco difíceis de achar, né? E eu pergunto para o senhor se o senhor tem algum projeto assim, que pessoalmente o senhor tem um carinho especial, talvez por um momento da sua vida ou por um momento de criação, algum projeto talvez não óbvio, que o senhor tem um carinho especial e que o senhor talvez acha que merecesse mais reconhecimento, mais... Eu tenho um conceito. Eu estou na última... A vida são várias fases, não é isso? Infância, adolescência, juventude, maduro, não sei o quê. Nessa última fase, eu estou afirmando o mesmo que eu fiz a vida inteira. Primeiro, liberdade. Segundo, o conceito, o meu cinema é totalmente dedicado às 3 coisas, os 3 temas mais importantes do mundo. Do mundo, não é de Brasília, não é do Brasil, não é de lugar nenhum. É a mulher, tema mais importante do mundo, o negro, o outro tema mais importante do mundo, e o meio ambiente.
Essas são as 3 faixas que eu trabalho. Só trabalho nisso. Trabalhei sempre com o tema da mulher. Acho A Dama da Lotação um filme revolucionário. Pela primeira vez na história do cinema brasileiro e dos poucos filmes da história do cinema mundial onde a mulher exerce o seu desejo, onde a mulher busca abertamente o seu prazer, onde a mulher ela se realiza através da sexualidade, uma coisa totalmente proibida, inaceitável, né? O homem pode sair e transar com a mulher por dia. Hoje eu vou comer essa aqui, amanhã aquela, tudo bem, aí ele é um machão, ele é bonito, ele é um bacana. Não é? A mulher não pode. Não, a mulher não. Então, essa coisa da igualdade do sexo, a igualdade da relação afetiva, a igualdade do amor, a liberdade para amar, não é? Tudo isso é muito novo. Está começando a acontecer agora, mas comigo já começou a acontecer há 40, 50 anos atrás. Eu já fiz o primeiro manifesto do cinema negro há 50 anos atrás, no meu filme Jardim de Guerra. Eu e Jorge Malter fizemos o primeiro manifesto feminista no filme Jardim de Guerra, com a atriz Diniz Fatos, no Jardim de Guerra, com o ator Antônio Pitanga também, sobre o negro, o negócio da arte contemporânea. E eu já falava, antecipava, eu não, Jorge Malter e Neville, dois doidos, falavam da floresta amazônica. 50 anos atrás, tá bom? Dessa forma, eu acho essa coisa que o artista deve ser uma antena da sociedade. Ele tem um pouco de obrigação de ver o futuro, ele tem um pouco de ir além, de parar de olhar para si mesmo, entendeu? De se transportar para o futuro, de se concentrar. Eu, quando filme, eu trabalho totalmente concentrado no filme, no trabalho, no que está sendo feito. E, dessa forma, acredito que nós vamos continuar fazendo. Tenho grandes projetos para o meio ambiente, tenho grandes projetos para a situação da mulher e tenho grandes projetos para a situação do negro. Eu tenho um dos projetos, por exemplo, e eu restei há uns 5 anos atrás, ciúme e relação abusiva. Falam muito de relação abusiva, eu já estou lá, já estou fazendo uma minissérie experimental chamada Ciúme. Então, o meio ambiente, eu criei um projeto e que ninguém topou fazer há 12 anos atrás, chamado Bye Bye Amazônia. E era a morte anunciada da floresta amazônica. Porque nada disso aconteceu agora, já começou há muito mais tempo. De repente, todo mundo corre para isso. É muito saudável, é muito bom. Podiam ter corrido antes, mas tudo bem. Dessa forma, a gente busca sempre um cinema com essa visão ampla. Neville, assim, você falou um pouco sobre o artista como antena, né? Sim. Como uma pessoa que vai antever de alguma maneira o que vai acontecer, tenta antecipar, profetizar, é um dos papéis né? do artista. E o senhor acredita que a gente pode viver uma nova revolução, um novo despertar artístico aqui no Brasil? Eu acho que o Brasil mergulhou numa obscuridade total. Um governo que é totalmente contra a cultura. Ele quer desmontar a cultura, fazer um desmonte da cultura. Em todos os segmentos da cultura, na literatura, no cinema, no teatro, na música, em todas as coisas, né? Uma desconstrução, uma demolição, desmontar fisicamente, desmontar financeiramente, acabar com os incentivos, acabar com essas coisas todas. Estamos vivendo um tempo de grande obscuridade. Um governo que está destruindo o meio ambiente sistematicamente, conscientemente,
criminosamente, não é? Crime universal, não é só um crime nacional. Um governo que desestruturou totalmente o Ministério da Educação, não é? De tirar todas as coisas. Então, a educação, a arte, a cultura, o meio ambiente, totalmente sofrendo um processo muito grande. E muito mais, na verdade, todos os setores produtivos, tudo, não é, em troca de algumas migalhas e de algumas poucas moedas de financiamentos estrangeiros, de interesses, né, interesses de destruição do país. Eu acho, então, e isso é importante, que vai acontecer no Brasil, daqui a 1 ano ou 2, vai começar logo, daqui a 2 anos, porque no ano que vem ainda tem esse monstro no poder, não é? Eu acho que vai haver uma revolução cultural. Eu acho que vai haver um aquecimento, uma coisa assim espetacular na música, na pintura, na arquitetura, na literatura, na poesia, no cinema, no vídeo, na televisão. Todos os setores, até no circo, entendeu? Eu gostaria de lembrar que nesses momentos de conflito, nesses momentos de repressão tão forte como estamos vivendo hoje, também são os momentos propícios para as boas ideias aparecerem, para que a arte se desenvolva, que ela possa crescer. Eu quero lembrar que o cinema novo começou quando começou a ditadura. Os grandes filmes do Glauber, por exemplo, eram uma ditadura militar. A música brasileira teve um desenvolvimento fantástico, também era ditadura. Então houve uma efervescência cultural maravilhosa que envolveu todo o país, que envolveu uma parte muito grande da população aderir inteiramente à nossa cultura. E eu acho que isso é o futuro próximo. O futuro próximo é isso. Vai vir com muito mais força ainda. Acho que o cinema brasileiro vai ter uma renovação e vai vir a ser, mais uma vez, um fenômeno universal do mundo inteiro. Acho que o cinema mais promissor do mundo hoje é o cinema brasileiro. Hoje, mesmo com várias dificuldades, mas é essa coisa. Depois do pós-guerra, depois que acabou a guerra, teve 3 revoluções no cinema. O cinema neorrealista italiano, foi a revolução. A Itália devastada, acabaram de filmar estúdio, o estúdio virou a rua, o estúdio virou a tua casa, e fizeram filmes maravilhosos, né, que abalaram o mundo cultural. Então, o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague francesa, espetacular também, na liberdade, né? E a criação, e a invenção, e a linguagem. E o cinema novo. O cinema novo, dos 3, o mais importante para mim, porque era o mais criativo, o mais selvagem, o mais pobre. E dentro dessa pobreza, criaram novas estéticas. Tem até o negócio, a estética da fome, tem a estética, enfim, tem e conjugando um diálogo com o neorrealismo, com a Nouvelle Vague e o cinema novo. Eu não sou do cinema novo, eu sou além cinema novo. E tudo isso aconteceu nos anos 60, 70. Vivemos uma ditadura militar. E nem a ditadura conseguiu impedir a criatividade. Houve solução. Nem a ditadura conseguiu impedir a música brasileira. Esse número imenso de grandes artistas, não é? Depois da Bossa Nova e depois da Bossa Nova. Não dá nem para contar, se vai falar de Tom Jobim, Caetano, Gilberto Gil, Ivan Lins e não sei o quê. É muita gente, é muita coisa. Mangue Beat, você vai falar
até do pessoal aqui de Brasília, né? Sim, rock de Brasília, né? Né? E esses grandes artistas aqui, maravilhosos. Enfim, houve um revival, uma renovação cultural. Acredito que a mesma coisa vai acontecer daqui a muito pouco tempo. Acredito que nós todos vamos ver, e acredito mais, acredito que nós todos vamos participar. Você, e você, nós todos. Não é? Vai haver, então, uma coisa com muito mais liberdade. As novas tecnologias baratearam os meios de produção. Muito mais artistas podem aparecer, muito mais histórias, muito mais diretores, não é isso? Você vê o que faltou para os grandes gênios do cinema. Os grandes gênios, Eisenstein, Fellini, Visconti, Antonioni, Mário Peixoto, não sei quem você quiser. Sam Peckinpah, Orson Welles, John Ford, Griffith. O que faltou? O que faltava para esse pessoal? Faltou isso aqui, ó. Tá? Faltou você. Imagina se o Globo tivesse um negócio desse. Né? Imagina Ele ter feito 300 filmes, né? Ia fazer 300 filmes, é o que vai acontecer agora. Então, barateou a produção. Sim. Aí falou assim, é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Uma ideia na mão e uma câmera na mão. Tá? Exato. Eu vejo, então, o futuro de uma forma muito otimista. Eu acho que é um sonho que nós todos devemos sonhar, que é o sonho do futuro próximo. É o sonho da democratização dos meios de criação, democratização verdadeira dos meios de produção e democratização dos meios de distribuição. Porque hoje em dia ainda estamos todos amarrados nas mídias e a porcaria. Você vai, liga a televisão, são eles. Aí tu vai viajar de avião, tem um passeio, são eles. Aí tu vai no navio, é sempre os mesmos. Isso não pode continuar acontecendo. Nós vamos pulverizar tudo isso. Nós vamos, então, generalizar, vamos democratizar a criação, vamos democratizar a invenção, vamos democratizar a arte mesmo. E as pessoas, e as figuras, e os mestres, e as obras-primas vão aparecer muito mais. E de todos os lugares. Porque a arte está em todos os lugares. A criação está nas favelas e nos palácios. A criação está nas mansões e nas favelas, nos barracões e nas casas. Essa coisa da barreira da classe social com os novos meios tendem a ser pulverizadas. O importante é o talento. O importante não é onde é que você nasceu. O importante não é a tradição que você tem. Essa tradição não vai te levar a lugar nenhum mais. O que vai levar a todos é o talento. Essa é a ideia. Isso é o que eu estou dizendo aqui agora. Eu queria pedir a vocês para daqui a 5 anos, passe outra vez e mostra. Vai estar tudo acontecendo. E pode ser que até eu esteja aí também. Viu? Então, tomara. Eu acho que essa é muito... eu não vejo muito isso, sabe? Eu vejo gente vivendo essa... Eu vejo nós, brasileiros, vivendo hoje, setembro de 2021, essa tragédia da pandemia, chegando a 600 mil mortos. Quem vai pagar por tudo isso? Como é isso, não é? Então, eu vejo que existem mudanças muito profundas que vão acontecer. Não sei quem vai ser o presidente, não sei como vai ser, mas sei que nós vamos liderar um movimento muito grande, realmente com a participação de todos e não com essas discriminações que a gente vive hoje. E chegaremos... eu acho que a maior novidade cinematográfica do mundo é o cinema brasileiro. Eles ficam inventando aí cinema coreano, cinema chinês,
cinema iraniano, cinema não sei o quê. É o cinema brasileiro. Chegou a nossa hora, sabe? E eu quero dizer uma frase que vai ser muito combatida, que é o seguinte: os melhores filmes ainda não foram feitos. Esse é um desafio. Os melhores filmes estão aí para serem feitos. E os melhores filmes vão ser feitos por vocês. Vocês que estão aí atrás desse barato aí. Vocês, nós. Esse é o desafio, não é? Legal. Deville, e para a gente encerrar, você falou muito de novas mídias, essa coisa da linguagem. Eu lembro que há alguns anos você tinha um projeto, você falou de várias frentes, né? Eu lembro de um projeto que era a Dama da Internet, que você chegou a falar em algumas entrevistas. De alguma maneira, esse ambiente digital, ele te atrai para contar novas histórias? Você acha que pode ser uma fonte interessante para você extrair? O ambiente digital é a evolução normal da tecnologia. A tecnologia está aí para servir a gente, está aí para nos servir. É dizer, não, o senhor vai acabar o negativo, agora é vídeo, agora não sei o quê. Isso é tecnologia. A tecnologia tem que conseguir qualidade de imagem melhor do que o negativo. É só isso. Não tem esse papo de, eu quero, não, eu quero sempre o melhor. A tecnologia está aí para isso. A tecnologia está aí para servir não ao homem, mas ao ser humano. A gente tem que parar de falar de homem também, né? Homem não é nada. Bom mesmo é mulher. Agora, então, é o ser humano. Temos que viver num outro mundo de valorização do ser humano e não de pequenos mitos medíocres, chatos, babacas, orgulhosos, vaidosos, otários, idiotas. Mas sem exagero, poeticamente, né? Mas é tudo verdade. Então, essa coisa do digital, agora o digital não é nada se não houver uma mente criativa por trás dele. Aí agora tem, inteligência artificial. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial foi criada pelo ser humano, para servir o ser humano. Não foi a inteligência artificial que criou a gente, foi a gente que criou a inteligência artificial. E daí em diante, entendeu? Então, eu tenho uma visão, não tem milagre, isso aí já chegou tarde. Estava até demorando. Eu sou de um tempo que não tinha computador. Eu fiz o roteiro da anotação à mão, mas eu faço todos os meus roteiros à mão. Eu não vou para computador fazer roteiro. Parece máquina de escrever de 40 anos atrás. Não, viu? Eu faço todos os roteiros à mão, faço tudo à mão, tudo. Quer dizer, aí eu dou para uma pessoa, essa pessoa copia lá no computador, imprime, não sei o quê. Eu não sou contra, mas eu acho que eu consigo concentrar mais emoção quando eu escrevo à mão. Eu consigo ter mais detalhe, eu consigo entender melhor. Não é? E não acho que eu estou querendo ser exemplo para nada nem para ninguém. E muito menos negar a tecnologia. Eu quero é mais da tecnologia. Nós queremos mais da tecnologia. Quero que a tecnologia nos sirva melhor. Essas gigantes da tecnologia, essas grandes empresas, precisam de parar de dar dinheiro para a pessoa que roubou as ideias e criou elas e distribuir mais essa riqueza para a humanidade, entendeu? A gente tem que sair desse modelo medíocre de domínio universal, domínio espacial. Só eu tenho aqui isso. O negócio de aplicativo tem que ser 5 mil aplicativos, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Não pode mais ser só, é a internet, eu inventei a internet e vocês só vão usar. Tem que ter umas 500, umas 2.000 internets, outras formas. Tem que acabar com essas dominações, como essas coisas que tem em todo lugar.
Temos que ver um mundo novo. Um mundo novo é de buscar as camadas sociais menos protegidas, humilhados e ofendidos, vão ter que ter uma participação nesse novo mundo. Né? Essa eu vejo dessa forma e eu tenho certeza que nós vamos fazer isso daqui a 5 anos, quando vocês tudo estiverem aí fazendo, então, nós vamos olhar isso tudo também. Ele falou da Dama da Internet, eu fiz a Dama de Lotação. A Dama de Lotação foi em 1978. A grande novidade foi o aparecimento da pílula nos anos 70. A pílula deu liberdade às mulheres. Né? A maior tragédia era a mulher querer prazer, fazer sexo e engravidar. Você vai fazer com medo, com culpa. Uma loucura essa luta entre a culpa e o prazer. Sacrifício da mulher, né? Oprimida 5.000 anos. Então, a pílula foi uma coisa de libertação, não é? De você poder exercer a sexualidade, exercer a sensualidade sem culpa, não é? Sem medo dos efeitos colaterais, como uma pessoa normal. E parecia, nunca achei, mas parecia que havia uma libertação através da sexualidade. Não há libertação através da sexualidade. Por isso eu criei a Dama da Internet. Todo mundo me pedia, pô, faz a Dama 2, faz a nova Dama de Lotação. Agora, aí faz a... Aí eu falei, não, eu tenho vergonha. Se eu for fazer um remake da Dama de Lotação, eu vou morrer de vergonha. Eu não vou nem poder olhar para a cara de vocês. Não, não vou fazer isso. De jeito nenhum, é vergonha pura, humilhação. Então, eu fiquei pensando a mulher no ano 2000. Existe, então, uma evolução temática. Existe, então, uma evolução comportamental. Você não vai se libertar através da sexualidade. A libertação agora, então, é o que eu falei. O século XXI, que é esse que nós estamos agora, a libertação é existencial. E através da libertação existencial vai vir as outras coisas, inclusive a libertação sexual, porque aí vai ter conteúdo. Não é o simples ato mecânico da libertação dessa forma. A grande libertação é a libertação existencial. Então, eu criei o projeto da Dama da Internet como verdadeira libertação da mulher. A mulher... Então, quando eu fiz a Dama, o tema era assim: ela se entrega a todos para continuar amando o seu marido. Negócio pré-pílula, anos 50. Agora, a Dama da Internet é o seguinte: a mulher vai fazer com os homens o que os homens têm feito com as mulheres nos últimos 5.000 anos. O que os homens têm feito com as mulheres? Opressão, humilhação, escravidão, só coisa ruim. O homem patrão, o homem que manda, o homem que bate, o homem que é dono, o homem que não respeita. A mulher vai fazer tudo isso com o homem agora. Virou o jogo. Entendeu? Então, no nosso filme, na nossa história, no nosso roteiro, a mulher vai colocar os homens em seus devidos lugares. De preferência, na lata de lixo. Pá! Entendeu? Tá certo. Esses homens estão por fora, né, gente? Então, eles vão ter que aprender muito. E, Nevilis, o senhor já chegou a pensar em uma atriz? Não posso falar. Eu vou falar, qualquer filme, qualquer história, tem pelo menos 10 atrizes que podem fazer.
E eu não acho essa história que tem que ser essa, tem que... não. Tem pelo menos 10 que podem. Tem pelo menos 10 caras que podem também. No mínimo, tem uns 20, 30, 50. Então não dá para falar, essa aqui é ideal. Para mim, o mais importante é amar intensamente o personagem. É isso que não tem preço. Não, eu quero 1 milhão, 500 mil, 50 dólares, 500. Não tem importância. O importante, eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço, e dependendo da resposta, já acabou a conversa. O importante é o seguinte: você está preparado para viver intensamente esse personagem, se entregar ao personagem, porque isso aqui é cinema, isso aqui não é a tua vida, isso é um filme, isso é uma história, nós temos um conceito, nós temos uma ideia aqui para fazer. E se você está totalmente... Porque tem ator que censura o personagem. Ah, não, isso eu não faço. Uma vez uma pessoa falou isso comigo, né? Ah, bem, olha, você vai me desculpar, mas isso eu não faço. Eu falei, eu entendo, eu sei, você, com seu nome aí, qual que seja, você não faz. Mas o personagem do filme faz. E você está aqui fazendo o personagem. Ou você faz ou você vai embora. Entendeu? Mas isso não acontece, porque eu já pergunto antes, você está preparado para fazer? Para viver intensamente? Isso não quer dizer que tem que se matar, passar uma lavada na cara. Não, fazer sexo, não. É a história do personagem. Isso é muito importante. Entendeu? Para mim, isso é o mais importante. Se você está preparado para viver intensamente um personagem, você vai estar nesse filme. E nós vamos trabalhar isso. E eu me dedico muito. Para mim, 50% do filme é o elenco. Porque o elenco é o que aparece na tela. O que aparece na tela que vai ter ali, ó. Aquele cara, aquela mulher, aquela cena, aquilo tudo. É isso que você vê, entendeu? Então, eu trabalho intensamente com os atores. Eu tenho um método de direção. Primeiro, eu leio o roteiro, a ideia, na mesa. Estamos todos nós aqui sentados na mesa. E eu corrijo cada fala, porque as falas têm assim, você aqui sobe, você aqui desce, porque as falas têm emoção. Eu já sabia que você não prestava. Fodeu. Aí você disse, não, eu já sabia que você não prestava. Não tem nada. Então é assim, eu gostei muito de você. E eu fico até tentado em dizer que eu te amo. Né? É assim. É muito importante essa. Então eu vou, frase por frase, eu vou falando, a palavra que sobe aqui é essa. Que às vezes a pessoa desce na palavra mais importante. Eu sempre soube que você é um canalha. Aí baixou, ninguém entendeu porra nenhuma. Não, eu sempre soube que você é um canalha. Ou você é um canalha, para ficar claro, não é? Eu sempre soube que você é uma mulher maravilhosa. É importante. Aí tu vai baixar ela maravilhosa, maravilhosa. Não, você é uma mulher maravilhosa. Você é uma mulher muito impressionante. Eu estou totalmente chocado, tocado, admirado com a sua figura, com o que você falou aqui agora. Então, essa é a primeira coisa. Eu primeiro faço na mesa, depois eu faço em pé, todo mundo em pé, depois eu faço em movimento. Mas sempre prestando muita atenção nas palavras, sempre prestando, porque ainda não tem enquadramento, sempre dando muita importância às vírgulas, sempre dando muita importância às pausas, sempre dando muita importância ao olhar. Dessa forma, na hora que você vai filmar, na hora que você chega no set, vamos rodar. Os atores estão totalmente preparados. E aí é possível improvisar. Porque esse negócio, a improvisação é assim. O cara não sabe o que fazer, não tem ideia nenhuma, não sabe onde vai pôr a câmera. Ah, faz qualquer coisa. Ah, ficou ótimo. Não. O improviso ele tem que ter raiz, ele tem que ter profundidade. Ele não vem
da desinformação do personagem, ele vem da carga emocional que o personagem traz. Eu vejo muita gente improvisando verdadeiras porcarias horrorosas. Né? Tem até uma coisa que está passando na televisão aqui agora, um programa aí que eu não sei qual é, que o diretor fala assim: a gente deixou os diretores totalmente à vontade. Eles podiam sentar onde quisessem, vestir a roupa que quisessem, falar do jeito que quisessem. Então também não precisa de diretor. Se é tão solto assim, né? E também é uma porcaria, né? Que não vai dar certo isso. É. Então essa coisa, sabe, eu acho muito bom estar conversando com vocês aqui do Metrópole, né? Acho muito bom essa liberdade de poder falar e de trocar ideias. Gostaria que pudesse acontecer mais vezes, que eu estou muito, muito feliz com esse convite e com essa possibilidade de trocar algumas ideias num programa, num conceito de liberdade. A honra é toda nossa, por favor. Olha aí. Você falou muito de intensidade, eu lembro muito de A Frente Fria, né? Que é um filme que os personagens estão assim, quase que pegando fogo, né? É um texto, né, desse Sim. autor Mário Bortolotto, onde existe uma transgressão verbal. Sim. Eles falam coisas. Uma né? violência verbal quase, né? Eu estava fazendo um Constante. boquete ali, aí chegou, esporrando aqui na minha boca, não sei o que não. Então, é transgressão verbal de linguagem. E eu fiz um filme baseado nisso. Eu não tenho negócio de tirar roupa, ficar pelado, filmar, não sei o que. Não, é a transgressão verbal, entendeu? É essa coisa que existe de forma galopante na nossa realidade, uma coisa que, inclusive, está desvalorizando a língua brasileira, desvalorizando a poesia, desvalorizando a própria literatura. Então, eu vejo à frente fria assim, essa transgressão, esse clima criado ali. Foi muito bom trabalhar com aqueles atores. Trabalhei com atores que nunca tinham feito filme, trabalhei com atores que fizeram muito filme, e trabalhei com essa atriz, que é das maiores atrizes brasileiras há algum tempo, embora seja muito jovem, que é a Bruna Linsmeyer. Ela realmente é uma atriz espetacular. Eu amo as atrizes, eu amo os atores, eu amo esse trabalho. Então, geralmente, se eu vou trabalhar com você ou com você, eu tenho um amor muito grande pelo seu trabalho, pela sua pessoa e pela sua capacidade de fazer. Eu filmei várias atrizes nuas, tá? Hoje em dia tem negócio de assédio, né? Comigo não tem essa história, tem que fazer o que tem que ser feito. E é um trabalho muito sério, muito fechado. Eu crucifiquei a Vera Fischer na vara na carne. 3 horas da manhã pus lá uma cruz, amarrei ela e pus lá. Aí passou 1 hora, a Vera me chamou e falou: Neville, pelo amor de Deus, me tira daqui que eu não estou aguentando mais, eu estou desesperada, eu estou sentindo frio, eu não suporto mais ficar aqui, me tira daqui. Aí esse é o clima para fazer o filme, desesperada, sofrendo, morrendo aqui, torturada, ofendida, humilhada por aquele gigolô teu ali, aquela coisa, essa história por aquele homem. Então agora está na hora de fazer a cena. Nós vamos fazer a cena. Então eu acho que a gente deve, modestamente, buscar sempre soluções, né? Buscar sempre caminhos artísticos para exercer o cinema. Isso que eu acho que é o cinema, um cinema mais fácil, esse cinema, um cinema que ninguém consegue ficar parado na cadeira. O meu filme eu fico olhando o público. O cara fala assim, aí ele fala assim, aí ele fala assim, aí ele passa a mão aqui. E aí, entendeu?
Acho que assim, eu gosto desse cinema. Eu gosto de cinema também que faz chorar. Eu choro muito em cinema. Choro muito em casa. Choro quase todo dia. Por quê? Porque essa é a nossa vida. E o cinema é isso. Quando você vai no cinema e chora, cara, que bacana, né? Então, eu fiz um filme aí com uma atriz famosa e ela não gostou do filme. Não gostou por problemas psicanalíticos, né? Na próxima entrevista eu falo o nome. Então, aí vem falar, ela não gostou do filme, e agora você vai brigar com ela? Não, eu gostei do trabalho, entendeu? E é o que eu digo. E isso é a força do cinema e isso é a força do filme. O filme, a melhor coisa que você fez na vida, você é contra, você rejeita, você não aceita. Porque tem muito a ver com você, né? Então, tudo bem. Então, a gente tem que ter sempre uma visão artística e uma visão de liberdade. E eu não paro de elogiar essa atriz, ou esses atores, ou essas situações, não é? Porque existe muito moralismo, existe muita hipocrisia. E o meu cinema é pontuado por esse tipo de crítica, por esse tipo de reação, entendeu? Dessa coisa da hipocrisia, da mentira, do moralismo, do preconceito. Gente, as coisas que você faz todo dia, todo mundo, elas não estão no cinema, porque o cinema é moralista. E o cinema é assim, não, isso aqui não pode, não dá certo, não é bom, tem que apagar a luz, tem que ser a meia luz, não pode ser... não é assim.